edição 57 das Conversas de Barbearia. Tem que ser em casa. Os números teimam em subir, ao contrário daquilo que nós desejávamos em relação à pandemia do Covid-19. E então, por isso, temos andado a adiar esta conversa de barbearia, tentando, de alguma maneira, que pudéssemos estar os quatro juntos fisicamente. Não sendo possível, decidimos-nos, evidentemente, para gravar em casa e, por esse motivo, aqui estamos, antes da quadra natalícia que se aproxima, e para que nós possamos falar da atualidade, basicamente daquilo que se passa na nossa cidade de Elvas. Cá estamos os quatro. Boa tarde Boa tarde? Ou boa noite, no caso. Eu diria Pedro, à noite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora e o local que nos estiverem a ver. Exatamente. É um chavão da rádio, mas que neste caso aqui se aplica perfeitamente. Perfeitamente. Olá a todos. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença, companheiros. E vamos, logicamente, avançar para o tema principal, que é o número crescente, cada vez mais crescente, quando parecia que estava a baixar, mas agora com alguns surtos a surgirem no concelho de Elvas, e por esse motivo os números vão subir significativamente, o que provavelmente na próxima vez que seja reavaliada a situação no país, nós possamos subir para um nível acima. João, começo por ti. A coisa está preta. É mesmo essa a expressão. A coisa aqui está preta, como parafraseando uma canção pimba, popular, como quiserem chamar, sem desprezo para os epítetos, para os adjetivos. Mas efetivamente as coisas estão a complicar-se. E ainda hoje, nas notícias, se soube que a maioria dos países europeus estão a decidir confinar nestas festas que aí vêm, Natal e Ano Novo, porque se percebeu que efetivamente estamos a entrar, esses países estão a entrar, e não excluo o nosso, numa situação de crescimento exponencial daquela que é a segunda vaga, ou vá lá saber se o prolongamento da primeira, numa altura em que já se fala de uma terceira sem deixar de haver primeira. Portanto, significa isto que, ainda há pouco, aliás, segundo declarações do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, parece que esta nova vaga, esta nova etapa da pandemia, traz uma realidade que é a seguinte, é que a propagação está a acontecer 70% mais rapidamente que na alegada primeira vaga. Portanto, daí países como a própria Inglaterra, a França, a nossa vizinha Espanha, onde tu estás aí em Badajoz, Pedro, a Itália, a Alemanha, estejam a optar por um confinamento puro e duro nesta altura de festas para tentar estancar aquilo que nesta altura já parece muito complicado. De qualquer forma, em Portugal, e um pouco em contraciclo, o nosso governo tem andado a dar passos, eu direi, de caranguejo, 2 para a frente, 1 para trás, ou vice-versa. Acho que houve efetivamente a preocupação, também cá está pela via económica, de não fechar totalmente a torneira, porque a priori se sabe que esta altura, a altura de Natal sobretudo, é uma altura em que a economia ainda pode respirar, ter um bocadinho mais de oxigénio, e agora, à última hora, já se percebeu que pelo menos uma parte da economia não vai respirar. E digo isso quando falo na questão, mais uma vez, da restauração e similares, hotelaria, restauração e similares, que não vão, decididamente, e bem, penso eu, ter a possibilidade de, no final do ano, limpar uma remolinha, como se costuma dizer. Daí ter havido aquele recuo, e penso que bem, pelos vistos, de decidir que, afinal, não há réveillon, não há festas de passagem de ano, seja elas de que forma forem, às 23 horas recolher absolutíssimo e, portanto, nesse particular, acho que aí sim é uma medida sensata. Quanto ao Natal, aí já fia mais fino, porque o governo terá tido também, e eu percebo, de certa forma, compreendo, sendo uma festa familiar e de reencontros, embora na contingência atual o governo não quis, pura e simplesmente dizer e aplicar ao Natal a mesma receita do Ano Novo. Eu percebo isso,
mas estou cético em relação, porque infelizmente sabemos que há muita gente que vai aproveitar ou querer aproveitar a consoada para estar pelo menos não direi tão próximo, mas estar fisicamente mais perto daqueles com quem já não está há semanas ou meses, e isso pode ter um custo agravado. Esperemos que não, vamos acreditar que não, mas eu estou muito expectante em relação aos resultados que acontecerem sensivelmente 2 semanas após, vai ser aí a bitola principal após o Natal. Depois o Ano Novo, pronto, com as restrições que já conhecemos, que eu acho bem também. De qualquer forma, estamos numa fase, e para terminar esta primeira intervenção, a coisa está realmente preta. Nuno. Olá, companheiros. Realmente as coisas começam-se a complicar. Também já era expectável que esta segunda vaga a acontecer nesta altura do ano, no inverno, a tendência fosse mais gravosa ainda do que foi a primeira, em que estávamos a caminhar para o tempo mais quente, e apesar de não haverem totalmente evidências científicas de que a temperatura alta inibe, ou pelo menos constrange um bocadinho ali a propagação do vírus, a verdade é que nós passámos um verão, mesmo assim, muito mais sereno do que infelizmente agora se proporcionam as situações. A agravar isso tudo, também estamos a acumular já 9 meses de uma realidade diferente, em que estamos privados de afetos, privados de reencontros, e que privados de muitas festividades e de muitos acontecimentos que num ano normal nós acabamos até por viver. E é verdade que agora chega o Natal e é sempre aquela festa de família que a grande maioria lhe diz particularmente. E acredito também que, por isso, os nossos políticos também em Portugal estão um bocadinho mais contidos naquilo que são as regras a definir para esta quadra, porque também têm a percepção, e também, convenhamos, há aqui um certo populismo, não querem ser desagradáveis àquilo que é a vontade das massas. Por outro lado, também convenhamos, as regras que se assistem em Espanha ou em França ou outros países em que limitam o número de pessoas, ou que sugerem, ou como já não me recordo qual é que é o país, que só pode haver uma pessoa convidada lá em casa e só uma das pessoas é que pode utilizar a casa de banho. Eu acho que pronto, isso até no papel pode mostrar-te serviço ou mostrar interesse de quem está a pensar nas coisas, mas a aplicabilidade é totalmente nula, porque obviamente não vai haver capacidade de fiscalizar se essas regras estão a ser cumpridas. Por isso, nesse aspecto, se pensarmos bem, o nosso governo até é um bocadinho mais sensato, deixa-se dessas fantochadas, simplesmente recomenda a prudência e o cuidado das pessoas. E aí é que reside o papel de cada um individual enquanto pessoa e, obviamente, enquanto agregado familiar. Todos estamos desejosos de reencontrar os nossos, todos queremos viver um bocadinho da normalidade dos outros anos, apesar de sabermos que isso não vai ser possível na íntegra. Agora, claro, temos é que ter um conjunto de regras, temos que saber, não nos podemos juntar com um número tão alargado de pessoas como muitas vezes acontece, mesmo juntando, se ousarmos, porque é sempre um risco. Eu não censuro ninguém, até porque também ainda não decidi propriamente o que é que vou fazer, mas não censuro ninguém, mas aqueles que optarem por se reunir ou se encontrar com membros que não são do seu agregado familiar direto, ou seja, pessoas com quem não coabitam, há sempre um risco inerente. E as pessoas têm que ter a noção de que, ou optar fazê-lo, ou optar juntarem-se, podem ter uma consequência negativa. É delicado, mas ainda assim há distâncias que se podem manter, há lugares na mesa que se podem estrategicamente definir, ficarem as pessoas com alguma patologia ou pessoas de risco mais reservadas. Pode-se tentar usar máscara o máximo tempo possível, ninguém vai morrer por isso, tirando a parte da refeição. Pode-se fazer jantares volantes, as pessoas não têm que estar todas sentadas na mesma mesa, podem estar sentadas num espaço sem ter que estar com proximidade. Tem que haver cuidados nos espaços das áreas comuns que forem partilhadas. Eu acho que há muita coisa que se pode fazer, apesar de parecer assim um bocadinho trabalhoso, que se pode tentar atenuar, porque realmente e infelizmente a perspectiva é que nos primeiros dias de janeiro os números voltem outra vez a subir como estiveram em novembro, ou eventualmente até mais gravosos, sempre que neste momento já temos o Sistema Nacional de Saúde sobrecarregado e tudo o que venha por acréscimo será certamente complicado de gerir. Miguel. Ora, boa tarde a todos. Eu encontro-me neste momento em isolamento profilático, porque estive junto a um caso que deu positivo. Fui informado disto ontem de manhã. Vocês já sabiam que já tínhamos falado no nosso grupo do WhatsApp. E aguardo que me façam um teste, mas as notícias acho que não são muito boas, pois ninguém me diz nada, ninguém sabe nada. Estou numa qualquer lista. Não sei se o teste vai ser feito segunda, se terça, se quarta, não sei. Portanto,
Ajuntamento no Natal não vai haver, não vou estar com ninguém, infelizmente. Mas mais que eu próprio, que pronto, também como vocês sabem sou hipertenso, pertenço a um grupo de risco, mais que eu próprio, a preocupação é porque estive com os meus pais, com a minha filha, e eu queria limpar essa parte, não é? Dar olha, ou foi positivo ou foi negativo, mas nem isso tem hipótese de dar para descansar as pessoas, não é? Ou para se tomarem daí as coisas que se tiverem que fazer daqui para a frente. Também tivemos nós juntos, pronto, tivemos sentados a uma mesa, houve a proximidade de estar sentado a uma mesa, mas pronto, está toda a gente com o coração nas mãos e é isto que acontece quando existe um vírus deste que é escondido, dissimulado e que não fazemos a mínima ideia onde se pode apanhar, quando se pode apanhar. De referir também que isto agora estou a centralizar um bocado a conversa em mim porque está a acontecer neste preciso momento. Depois também posso deixar o testemunho, se entenderem, na minha primeira pessoa, porque eu sou, felizmente, dos 4 até ao momento, aquele único que estou positivo e que também posso, sem problema, tal e qual como fiz nas redes sociais, porque, mais uma vez, desculpa, Miguel, abri este parênteses nesta altura, há que ter em linha de conta que, cada vez mais, um infectado com Covid-19 não é um leproso. Infelizmente, naturalmente, na primeira fase da doença, havia essa tendência que era uma coisa perfeitamente... parecia que só acontecia aos outros, ponto número 1. Quando chegou a aproximar, acontece aos outros, mas aqui perto de mim, no meu quintalinho, não vai acontecer. E a verdade é que, eu já lá irei mais adiante, isto, infelizmente, a tendência, não direi a todos, mas vai tocar à maioria. No meu caso, se for, eu já irei narrar, se for como no meu caso próprio e familiar, pronto, felizmente, agora compreendemos que obviamente há situações, Miguel, desculpa, interromper. Claro, não faz mal até porque acabas por tocar aí no tal ponto de acontece aos outros e quando nos acontece a nós é que nós nos apercebemos como é que o sistema está montado. Eu se tivesse vindo no mesmo avião que veio o nosso primeiro-ministro quando foi visitar o Macron, se calhar já tinha sido testado como ele foi. Já deu negativo. Eu não sei, eu não faço a mínima ideia. Sendo que ele é a terceira figura da hierarquia nacional, mas é tão ser humano como eu. Portanto, todos os portugueses deviam ser tratados de forma igual. Porque eu tenho pessoas com quem estive, tenho pessoas, tal como vocês, a minha família, que tiveram comigo, e a minha preocupação vai nisso, se sou eu o portador. E depois há aquela opinião que está muito em voga agora, eu recebi inúmeros telefonemas, de apoio, de se for precisar alguma coisa que me trazem a casa, muita coisa, mas também recebi aquilo, então, onde é que foi a festa onde tiveste? Tiveste nos copos, pois, não, isto apanha-se em qualquer lado. Nós vamos apanhar um saco de feijão ou uma lata de atum no supermercado, se lá teve outra pessoa infectada a mexer, pois nós também também podemos apanhar. As pessoas que metam na cabeça que isto está por todo lado. E a única forma de se defenderem é protegerem-se eles próprios. Que tirem da ideia que se apanha efetivamente... Criou-se, é verdade, Miguel, nesta última fase agora, por via de alguns surtos de proximidade geográfica, criou-se a ideia que a Covid, ou Covid, como quiseres, eu não sei se eu tratar por masculino ou feminino, a Covid-pandemia ou Covid-vírus, pronto, como quiserem, o género é indiferente. Mas para dizer que efetivamente se criou a ideia agora, sempre que aparece um surto, que foi numa festa, não é assim. Ou pode ser assim, ou pode não ser assim. Portanto, claro. É isto também que é importante deixar aqui bem vincado. Claro, eu acho que até os nossos lares não andam sempre em festa para os lares estarem todos com grandes infecções, não é? Pronto. De resto, fico a aguardar e pronto, e faço questão de publicar inclusivamente em redes sociais, caso dê positivo ou negativo, que é para as pessoas não terem... aliás, quem possa ter contactado comigo, saber que ou se tem que ligar a alguém, eu acho que isto é uma coisa que tem que ser divulgada e não, como disse até o João, isto não é nenhuma lepra, não é peste negra. Pronto, mas é uma coisa que pode afetar, e nós somos 4, o João passou por isso, não sofreu grande coisa, mas pode-me afetar de forma diferente, ou ao Nuno ou ao Pedro. E com isto tudo as nossas famílias que estão atrás, e as nossas famílias e amigos, isto é um non-stop. Quanto ao subir pois eu acredito que também houve aqui, a vacina vem aí, então se já veio a vacina também já podemos alargar aqui, afrouxar as medidas, pronto, já vem,
por muito que seja aquela de nunca mais temos vacina, e depois quando vem a vacina, isto é pouco tempo, não acredito na vacina, outros dizem que lhe vão injetar um chip. Bom, isto é uma loucura. É a loucura humana normal. Mas pronto, eu espero que venha a vacina. Eu espero não ter infecção, obviamente, para descansar. E, à parte, a música que refere a Coisa Aqui Está Preta é do Chico Buarque. E não é de um Pimba, é do Chico Buarque. Vale? Não, há duas. A coisa, também há uma que é, há a Coisa Aqui Está Preta, que é da Chiquita, que já ninguém aguenta, e há a do Chico Buarque, portanto, Chico mas Buarque. realmente ocorreu-me logo, é verdade. É tudo verdade, Chico, na briga, é tudo Chico. Bem, em relação a esta conversa, realmente há sempre muito para dizer, como é óbvio. E agora, tocando na parte final da conversa do Miguel, em relação ao facto de que isto é tudo um mar de dúvidas e ao mesmo tempo ficamos descansados porque já vem aí a vacina. Realmente a mim surpreende muito, e eu, como tenho um estabelecimento aberto ao público, pois tenho muitíssimos tipos de comentários diferentes uns dos outros. Então, se até há bem pouco tempo andava todo mundo a desejar a chegada da milagrosa vacina, entendendo todo o mundo que a vacina era efetivamente a forma de eliminar de uma vez por todas o vírus, agora que aparece a vacina, 80 e tal, ou quase 90% das pessoas dizem que não se vão vacinar. E então eu digo assim, mas afinal de contas, para que é que andávamos a desejar que chegasse a vacina se agora ficávamos à espera? Mas é que não, nem me atrevo, não, isso é impossível. Não. Primeiro tem que ver o que é que acontece aos outros. Ou seja, cá estamos com os outros e os outros e os outros. E eu, por acaso, depois, em jeito de brincadeira, mas dizendo verdade, aqueles que não estamos nos grupos de risco, que é a grande maioria da população, se calhar lá para o final do verão é que teremos hipóteses de ser vacinados. Se calhar. Vamos ver. Estás a ser otimista. Eu também acho, estás a ser otimista. Estou a dizer se calhar. Mas pronto, já estou a colocar 9 meses de distância. Pronto. Mas já viste o contrassenso? Por um lado, querem-se ver livre de exato. Mas por outro, os outros que se vacinam e não estou para ir virado. Exatamente. Isso me aparece aqui um terceiro braço, ou sei lá o quê, efeitos secundários em relação à vacina. Exatamente. E sinceramente começo a ter uma falta de paciência em relação a este tipo de comentários impressionante. Depois vemos as barbaridades que vemos nas televisões de pessoas que têm algum estatuto para falar sobre estes assuntos e pequenos almoços em vez de ser o jantar de Natal e por aí fora. Enfim. E ir para o hospital a comer compotas. Exatamente. Vou fazer compota de bacalhau. E depois fico sem saber se efetivamente eles têm noção do ridículo que estão a fazer, se efetivamente são assim, e se são assim é preocupante para quem está do lado de cá, assistirmos a quem tem realmente importância na Direção-Geral de Saúde, neste caso, e está a debitar um sem fim de barbaridades, de parvoíces, coisas estúpidas que não têm noção nenhuma. Desculpa lá, Pedro, há pouco o Miguel falava em Chico Buarque de Holanda, e a propósito da Coisa Aqui Está Preta, mas também posso ir buscar outro tema musical que diz, do Paulo de Carvalho, que Natal é quando o homem quiser. Portanto, é evidente, mas nem estou a colocar agora a questão do Natal, mas é o facto de dizerem-se coisas tão estúpidas, porque é mesmo este o termo, isto para não dizer outras coisas. Aquele senhor, eu não duvido que aquele senhor que daquele dia proferiu aquelas afirmações, se calhar sob a pressão dos holofotes da comunicação, não seja um bom técnico, um bom profissional no seu ramo. Mas não é todo um comunicador, porque aquela... A solução é não se sentar à frente da... Ou seja, o vírus não entra na casa, mas vai ao quintal a comer a campo. A questão é não se sentar à frente das câmaras. Ponto. Sim. Se não sabe, se não tem condições, se vai tremer, é preferível não dizer nada.
Mas também estamos a pagar a fatura por este momento global que vivemos, em que toda a informação existe em tempo real e a todo minuto. E obviamente quem produz conteúdos vê-se na iminência de ter que os produzir constantemente para se poder manter vivo e para poder cativar os espectadores. E então há uma massa aqui de informação e de notícias desgarradas, depois dá origem a estes mamarrachos, como foi esse exemplo que estás a dar agora. Então vocês querem que vos relembre do martírio que é aquela conferência da DGS todos os dias à hora do almoço? Isto já acontece há 9 meses, é que nem as telenovelas brasileiras se arrastam durante tanto tempo. As televisões já deixaram de transmitir em direto. Mas só ainda pontualmente assim, quando mas ela faz-se à mesma, João, e achas que faz sentido? Emitem um comunicado com os principais, com o relatório diário, certo. E mesmo esta contagem, e não, por acaso o Pedro pode nos ajudar nesse sentido, que obviamente não vejo outros canais, outros países. Mas será que esta contagem diária é tão necessária? Mas fazemos contagem diária de outro tipo de patologias. Ok, que esta é nova e que preocupa toda a população mundial, mas sim. há necessidade desta contabilização diária, e depois ainda para mais, quem apresenta os números, muitas vezes nem está devidamente preparado para poder comparar diversas categorias, porque um maior número de uma determinada categoria não diretamente quer dizer que seja uma situação mais grave. É como os dias em que Portugal bate novo recorde de casos infectados. Mais de 6 mil. E esqueça-se, nos últimos 3 tivemos 2 mil e tal, porque os laboratórios não tiveram, se calhar, capacidade de produzir resultados. Logo, aqueles 6 mil não são, se calhar, resultado de 24 horas, mas são situações que estavam para trás. É que a própria comunicação social cá está. Quer prender, quer ter audiência, quer vender, e depois isto é para a cabeça da maior parte das pessoas que estão reformadas ou que passam muito tempo em casa a consumir este conteúdo. Isto, ouve lá, até mesmo nós, que somos um bocadinho mais jovens, estivéssemos o dia inteiro a levar com este tipo de informação. É um massacre. Completamente. E por isso é que depois as pessoas vão para a rua, têm medo das vacinas, depois têm medo das pessoas que estão infectadas ou em vias de serem infectadas, porque infelizmente, contrariamente a todo o logotipo do vai ficar tudo bem, vamos ficar todos muito amiguinhos e o caraça, o que é certo é que a essência humana veio ao de cima. Aliás, como o Miguel dizia, e o João também passou infelizmente por essa situação, a primeira coisa que nós devemos fazer às pessoas amigas e familiares que estão infectadas é mosstrar a nossa solidariedade e perguntar, até porque elas ficam confinadas e impedidas de sair, precisas de alguma coisa, precisas de compras, porque qualquer pessoa pode dar uma ajuda, mas a preocupação da maior parte das pessoas é ir para as redes sociais ou dizer que A ou B ou C foi às festas e que andaram a prevaricar ou 30 por uma linha, quando todos prevaricamos. Porque não há nenhum que possa dizer que não cometeu um ato que não pudesse dar origem a uma situação de contágio. Mas, infelizmente, a essência humana é essa. E eu acho que todo este processo de 9 meses em que as pessoas estiveram mais fechadas nelas próprias, em vez de as ajudar a melhorar e a pensar sinceramente nas coisas, acho que, infelizmente, estamos cada vez pior. Ou pelo menos a maioria. Quem não me considera pior, felizmente. Não, mas ainda... Espera, Miguel... Caso me precisas de mandados, precisas de muitos mandados. Não, andava mais longe. Nós estamos a gravar na tarde de noite de sábado e eu estive a fazer compras nos supermercados para a minha irmã. A minha irmã e o meu cunhado estão exatamente na mesma situação que o Miguel. E disponibilizei-me evidentemente para fazer as compras para casa da minha irmã. Isso é aquilo que diz o Nuno, portanto, essa é a grande ação que devemos fazer para quem tem este problema, o problema do confinamento, portanto, que ainda não se sabe se há vírus, se não há vírus, etc. O problema do confinamento e a impossibilidade de poderem sair de casa. Mas, voltando um bocado atrás à situação que estamos a viver agora, principalmente na nossa cidade de Elvas, no nosso concelho, quando parecia que as coisas estavam a melhorar a nível de números, porque o Nuno estava agora a tocar no assunto da questão dos números, que mais de 6 mil casos, depois de termos 2 ou 3 dias de 2 mil, etc. Eu sinceramente já não vou olhando tanto para os casos positivos diários, mas o que me preocupa mais é a questão das mortes. E nesta segunda vaga, de forma muito evidente, o número de mortes é assustadoramente mais alto. Mas pronto, eu é para onde olho mais para isso e não tanto para a situação dos casos positivos, porque eu concordo com o Nuno que tenho quase a certeza absoluta de que o número de casos está bem longe de ser o real, aquele que diariamente vem cá para fora. No entanto, por isso o ex-futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse uma vez uma frase que foi emblemática:
Se não testarmos, não aparecem tantos casos. Exatamente. E a Universidade de La Palice diria melhor. Está. Mais testes, mais casos. Mais casos, exatamente. Em suma, a culpa é dos testes. É a culpa dos testes. Exato. Exatamente. Os testes não deviam ser feitos. É, Mas a questão aqui da cidade de Elvas, que aí sim, infelizmente não pelos óbitos, mas sim pelos casos positivos. Portanto, recentemente tem subido o número de casos positivos de forma significativa. E eu volto àquilo que disse o Nuno, de que não temos que olhar para festas, aliás, disseram os três, não temos que olhar para a questão das festas e andarmos na borga, etc, para que possa acontecer, seja aquilo que for, a qualquer momento. No entanto, o que é certo é que o surto que aconteceu na Terrugem e que se espalhou naturalmente para outras zonas do concelho, fez levantar o número de casos positivos ativos, e isso evidentemente é uma situação preocupante, mesmo em cima da quadra natalícia, que irá limitar por este surto, e não é só este surto em concreto, como é óbvio, mas que irá limitar o Natal de muitas das famílias do concelho de Elvas. É evidente que todos nós sabíamos que este era um ano diferente, é um Natal diferente, e que até no dia 23 ou no próprio dia 24 poderíamos ter uma má notícia de que recebemos um telefonema do delegado de saúde a dizer que tínhamos que ir para casa em cima da hora. Portanto, se ninguém está à espera já disso, pois que fica à espera, porque pode evidentemente acontecer. Esta é uma preocupação. Também, Pedro, não é o fim do mundo. Claro que não. Não é para... Vamos lá ver, nós vemos diariamente nas redes sociais publicações de amigos nossos a dizer que o melhor que temos que fazer para este Natal é fazer com que haja mais natais. Pronto, essa é a mensagem. Basicamente essa é a mensagem. Sabíamos de antemão que este Natal iria ser diferente. Para o Miguel já vai ser, para mim também já vai ser, pelo caso da minha irmã. Sem família. Portanto, a minha mulher e o meu filho iremos estar com a minha mãe para não ficar sozinha, porque normalmente juntávamos todos em casa da minha irmã. Não irá acontecer este ano por este motivo. Mas pronto, também temos, infelizmente, a tecnologia com as videochamadas e essas coisas todas que, nos aproximam de certa maneira, podemos nos aproximar, exatamente, não fisicamente, mas de forma virtual. Aliás, sem passa publicidade, há bocado vi um anúncio televisivo, um spot televisivo de uma operadora de telemóveis, pronto, passa publicidade de telemóveis e de televisão, a nós, cuja assinatura era estamos, como é que é? Estamos juntos, e agora estamos ligados, portanto, adaptou bem esse claim. Portanto, há aqui uma assunção de que, efetivamente, neste Natal, mais importante do que estar juntos é estar ligados. João, não sei se vocês se aperceberam dos... pronto, este ano não houve, mas há os típicos jantares de empresa. Pronto. E então o que é que muitas empresas organizaram? Portanto, contactaram empresas de catering para levarem o menu a cada colaborador na sua casa, só apralta-se como se estivesse fisicamente, computador ligado ao tablet ligado, ao telemóvel ligado, e estão todos juntos. Portanto, para que vejamos que a tecnologia pode... Juntos não estão, eu estou em desacordo. Juntos. Sim, estão ligados. Cá está. Eu só acho a ideia boa porque sempre se injeta dinheiro nas empresas de catering. Porque o resto é uma parvoíça. Mas... Evidente, mas pronto. Esta é uma forma, digamos possível, é um Natal possível. Ultrapassar a situação. Ou tentar ultrapassar da melhor maneira a situação. Eu queria aqui, não sei se já terminaste, Pedro, queria aqui deixar 2 ou 3 notas, a primeira das quais... indo ao encontro, e não de encontro, porque ir de encontro é assim qualquer coisa mais chocante, indo ao encontro daquilo que o Nuno dizia há bocadinho, é assim, outro estigma que se criou aqui nestes últimos tempos, sobretudo em relação à proliferação e ao aumento dos casos de Covid, é que muitas vezes há a ideia,
o X, o Y ou o B andavam, já sabiam que estavam infectados e andaram a espalhar o bicho. É mentira. Eu acho que globalmente ninguém de sua própria consciência sabe que está infectado e vai para aqui, para ali. Isso para mim, 99%. Não, concordo a 100% com aquilo que tu estás a dizer, mas olha que já aconteceu. Não, a pessoa pode saber, pode ter, foi aquilo se calhar que nós já falámos no encontro anterior. A pessoa pode ter receio. Não. Já havia caso confirmado. Já tinha o caso confirmado. Tenho um caso. Mas essa pessoa pode incorrer em crime, Pedro. Evidente. Então tem um nome. Está a incorrer. Tem um nome inconsciente. Incorreu. Tem um nome, é uma pessoa inconsciente. Ponto número 1. Ponto número 2, efetivamente, age de má fé, se o fez de má fé. Sim. Mas, felizmente, é daqueles casos em que se pensa que se trata de uma imensa minoria. Porque ninguém, de sua boa fé, com a cabecinha assente, tem... Eu vou agora passar para o meu caso. No dia, e curiosamente também para dizer outra coisa, para dizer que, efetivamente, às vezes, quando nós falamos aqui, e se falava e continua a falar, que é preciso todos os mínimos cuidados. E, curiosamente, na minha casa, aquela pessoa que eu reputo, uma das minhas filhas, que sempre foi extremamente cuidadosa com álcool gel, com luvas, porque ela também na escola, com a máscara, provavelmente num momento, como dizia há bocado também o francês, o Emmanuel Macron, que também está com alguns sintomas, que era uma pessoa que seguia todos e num momento de, se calhar, e como dizia o Miguel há bocado, se calhar ir ao supermercado, pegar numa garrafa ou qualquer coisa, ou numa maçã e já lá está. Pronto. Para dizer o quê? Que efetivamente, ponto número 1, a esmagadora maioria das pessoas, quando pensa, como é o caso obviamente do Miguel, fica logo imediatamente em casa e reporta a situação às autoridades de saúde. Ou seja, eu vou falar no meu caso para não falar no abstrato. Num fim de semana, já faz agora 1 mês e meio daqui a pouco, uma das minhas filhas foi de testar de modo próprio, porque na escola onde ela anda, a Escola Superior em Badajoz, surgiu um caso. E ela foi testar, mesmo antes ainda, porque tínhamos que organizar também a nossa vida própria da semana seguinte. Isto calhou num fim de semana, queríamos saber se cada um ia à sua vida profissional, à sua vida ativa. E tivemos consciência. Ela foi testar no sábado de manhã. A partir desse momento já nos resguardámos os 4 em casa, ficámos literalmente os 4 em casa, à espera de domingo do resultado, sempre na expectativa de que eventualmente pudesse ser negativo, embora apresentasse uns sintomas, podia ser uma gripe, uma constipação, whatever, mas com consciência de ficar em casa. O que é facto é que no dia seguinte, no domingo, veio o resultado, através da clínica privada onde fez o teste, e veio positivo. Qual foi a reação imediata? Contactámos os restantes 3 elementos do agregado, as autoridades de saúde, para reportar o nosso caso. E no nosso caso, até felizmente, as coisas foram relativamente céleres. Se calhar porque havia menos casos ainda, e isto agora está a entrar num efeito bola de neve. E já lá vou outra parte. Então, essa minha filha que testou positivo, bem como foi também a Badajoz, porque ela foi reportada pelas autoridades. Portanto, neste aspecto foi exemplar. Como foi o caso, foi detectado em Espanha, foi reportada às autoridades de saúde espanholas, da Extremadura, e ela, um dia depois, da segunda-feira, no primeiro dia útil, estava a testar em Badajoz, no drive-thru de Covid da IFEBA. Nós, eu, a minha mulher e a outra minha filha, testámos aqui em Elvas, no Coliseu, na terça-feira. Na quarta-feira estávamos a saber resultados. Eu e a outra minha filha positivo, a minha mulher negativo. Mas para dizer o quê? E dentro da própria sintomatologia há quadros diferentes até na própria família. Eu, que felizmente, graças a Deus, nunca cheguei a saber quais são verdadeiros, ainda bem os sintomas, essa minha filha, a primeira a ser infectada, teve alguns sintomas, de uma gripe, digamos assim, tratada a Benurone e Ibuprofeno, e depois teve de tomar um antibiótico mais tarde. Porquê? Porque também muita gente diz assim, mas o vírus, os antibióticos são para as bactérias. Pois é, mas como o organismo tem as defesas debilitadas, é passível da entrada das tais bactérias, nomeadamente a nível da garganta. E aí sim tem que ser combatido com antibiótico. E assim foi. Mas pronto, foram os sintomas de uma gripe ali, febre, 2 momentos de febre muito pontuais, nem sequer febre persistente, e a outra minha filha praticamente teve também pouquíssimos sintomas. Isto para dizer que, efetivamente, dentro do próprio agregado pode haver situações diferenciadas. Mas, felizmente, nós costumamos dizer isto, dizemos agora já depois disto passar. Se tiver que passar por toda a gente, ou pela esmagadora maioria das pessoas, que passe como felizmente passou por nós. Porque, em teoria, embora não esteja provada a 100%, mas a 99% a ciência diz que o caso de reinfecção, sobretudo no espaço de pouco tempo, são residuais. Ou, não diria impossíveis, porque isso, nós já aprendemos com estes vírus, à partida, usar a palavra impossível é perigoso. Mas, de qualquer forma, serão residuais. Portanto, temos
E temos consciência que efetivamente cumprimos. No entanto, é uma fase complicada. Isto ficar em casa é complicado. E ainda por cima, se as pessoas estiverem sobre o seu... E posso dizer também que tivemos, tal qual e como vocês diziam, toda a solidariedade de pessoas amigas a oferecer-se a esse nível, nem princípio, nenhum agregado familiar, digo eu, ficará isolado do mundo, como é evidente. Claro. Inclusivamente, até vou dizer mais, e vou dizer aqui o nome porque merece, outros o fazem, mas nomeadamente a mercearia, o mini mercado do Rui e da Sandra, do Rui Ventura, que viram aqui uma nova janela de oportunidade, eles e outros. Eu estou falando deles porque foram de uma forma espontânea, que eles descobriram mais este nicho de mercado, infelizmente potenciado pela pandemia, de levar as compras à casa das pessoas. Obviamente eles, claro, eles têm uma mercearia e vendem os seus produtos, mas também há amigos que trazem, que vão aos supermercados e trazem. Portanto, a esse nível, sim, nenhuma família, nenhum agregado familiar vai ficar sozinho, porque vai ter sempre alguém que na tempestade ajuda a que venha a bonança.